Resiliência não é inata, ela pode ser aprendida. Por isso é importante compreender como a evolução da resiliência ao longo da vida da gente. Eu peguei uma imagem tirada de um gráfico financeiro para representar aqui como eu vejo a evolução da resiliência ao longo da vida. Isso não é fruto de pesquisa, por isso essa imagem não está no meu livro. Logo que nasce, o bebê chora bastante, a sua resiliência cai. Durante aquele primeiro período de vida, o bebê tem uma dependência enorme da mãe, mas logo que ele ganha força e autonomia e começa a perceber o mundo à sua volta, a sua resiliência sobe bastante. Eu acredito que, em geral, as crianças têm elevada resiliência. Elas sofrem tudo quanto é coisa e muito facilmente elas voltam ao normal. Imagine um bebê como chora ao ter que tomar as vacinas, logo depois ele se distrai e volta ao normal. Ou chora quando cai e se machuca e logo depois volta ao normal. À medida que a primeira infância avança, a resiliência da criança pode sofrer algum abalo. Ela vai sofrer abalo mais tarde, quando a criança vai para a escola, porque é um momento de dificuldade de socialização, é um momento que começa a aparecer as limitações no desempenho escolar, há situações de bullying, de violência, o mundo à volta da criança passa a ser percebido com toda a sua dramaticidade, e tudo isso derruba a resiliência da criança até que ela chega à pré-adolescência já com uma resiliência mais baixa em geral. Na pré-adolescência, há outras doenças, né? Anorexia, bulimia, há outras dificuldades de socialização. Às vezes pode haver rompimento da relação conjugal dos pais, já é muito mais difícil para a criança que sofre bastante com a separação dos pais. E daí então segue a vida até que esse adolescente fica adulto. Geralmente, ao se tornar adulto, há uma elevação da resiliência, seja porque aquele adulto começa a ter alguma expectativa em relação ao futuro, otimismo, uma proatividade, por exemplo, em buscar emprego, e se tem o primeiro emprego, é uma época que normalmente a resiliência aumenta bastante. Imagine o que acontece com um jovem adulto, ou aos 18 anos, ou depois de se formar, quando não consegue facilmente obter o primeiro emprego, como isso pode ser devastador na vida deste indivíduo. Bem, mais tarde, o indivíduo passa por momentos muito importantes de vida. Quando casa, quando nasce o primeiro filho, são momentos de realização, e realização eleva a nossa resiliência bastante. O indivíduo passa a se cuidar mais da sua própria saúde, corre menos nas estradas, toma mais cuidado com certas situações, escolhe como quer viver e aí segue a vida. Durante esse período da vida profissional, a resiliência sofre altos e baixos. Altos nos momentos de conquista e realização, baixos nos momentos em que se fica estressado, ou no momento em que há uma demissão, a pessoa é demitida e assim por diante. Mais para frente há um momento marcante, que é o momento da aposentadoria. Terminar a sua vida produtiva é um momento muito difícil para qualquer profissional, porque uma parte da sua identidade, que era a identidade profissional, vai embora. Ele precisa se reequipar para viver o restante da vida. É uma época de limitações, começam a aparecer as limitações físicas, e tudo isto dificulta a resiliência do indivíduo. Mais para frente, na fase final da vida, a resiliência ganha um contorno ainda mais dramático. Eu me surpreendi muito com uma pesquisa feita há 10 anos atrás no Reino Unido, publicada há 10 anos atrás no Reino Unido, feita com 500 pessoas
da quarta idade, portanto, acima dos 75 anos de vida. Eles pegaram as pessoas ainda na terceira idade, fizeram vários exames e mensurações e acompanharam essas pessoas até morrer. O objetivo era predizer o que determinaria o quanto mais de vida esses indivíduos iam viver. E descobriram algumas coisas muito dramáticas. Primeiro, 40% do seu público-alvo sofria de depressão, e a depressão nitidamente reduzia a vida do indivíduo. Por isso, eu sempre digo para as pessoas que sofrem de depressão, como eu mesmo, tome medicação, porque é o jeito de não deixar que esta depressão afete a própria vida. Dos 60% que não sofriam de depressão, o único preditor que tinha sobre quanto eles iriam viver a mais foi a sua capacidade de pedir ajuda e de sociabilizar para fazer isto. Isto foi feito com um instrumento de medição muito simples, mas o resultado foi estatisticamente confiável. Ou seja, as pessoas que, apesar das limitações nesta fase da vida, mantêm a sua sociabilidade e criam instrumentos para obter ajuda de outros, vivem 8 anos em média a mais do que os demais. Por isso, resiliência é tão importante ao longo da vida da gente. Vou terminar contando uma história infantil que nasceu na Ásia, mas foi levada pelos irmãos Green para a Europa. A história do carvalho e o bambu. Havia um carvalho que vivia se gabando de que ele era alto, forte, bonito e resistente, enquanto que o bambu, a seu lado, era tão frágil que ao mais leve vento ele tremelicava. No entanto, numa certa ocasião, ocorre uma grave adversidade, na forma de uma grande tempestade. Depois que a tempestade passou, o carvalho estava tombado e deixou de existir, enquanto que o bambu sofreu, tremelicou, passou por estresse, mas esse estresse fez com que depois ele brotasse de forma mais revigorada. Por tudo isso, é importante a gente ensinar as crianças desde cedo o que é a resiliência e como fazer para aumentá-la. E é importante para todos nós termos como lema: amanhã e no futuro eu quero ser mais resiliente que hoje.